Olá, meu nome é Natália Saraceni, sou médica cirurgiã do aparelho digestivo e nesse mês de maio nós vamos bater um papo sobre as doenças inflamatórias intestinais, sobre a importância da conscientização sobre essa patologia. As doenças inflamatórias intestinais são afecções crônicas do intestino e a gente fala que é idiopática. O que seria idiopática? É quando não tem uma causa específica, né? A gente sabe que tem alguns fatores genéticos, né, junto com a alteração da flora intestinal que acaba estimulando o nosso próprio sistema imunológico contra o nosso órgão. Né? As duas doenças que compõem as doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn, que ela é uma afecção, uma inflamação que pode vir desde a boca, seguindo todo o trato digestivo até a região do ânus, e na doença de Crohn ela comete toda a parede do intestino. Né? Já na retrocolite, como diz o nome, reto-colo, né? Ele pega a parte do reto e do colo e só pega a parte da mucosa intestinal. Então, a cada 100 mil habitantes, 13 vão desenvolver doença inflamatória intestinal, sendo 53% mais ou menos para a doença de Crohn e 47% para a retrocolite ulcerativa. A doença de Crohn tem uma leve predominância na mulher, já a retrocolite ela acaba sendo igual em ambos os sexos, né? Geralmente o pico de incidência para essa doença é entre os 15 a 30 anos, mas também pode chegar a cometer numa fase de adulto mais tardio, tá? Entre os 55 e 65 anos. Em relação à hereditariedade, então quem tem parente de primeiro grau com a doença tem 100 vezes mais chance de desenvolver a doença do que a população geral. Na doença de Crohn, a gente tem uma diarreia mais invasiva, aquela diarreia inflamatória, mais intensa, associada com mais dor. A dor dela é mais intensa do que da retrocolite ulcerativa, está associado a uma perda de peso, anorexia, e às vezes pode até vir com febre também. Como a doença de Crohn ela pega todas as camadas do intestino, ela pode vir algumas complicações como estenose, que é o afilamento da parte intestinal, pode acontecer fístula, que é a comunicação de uma alça intestinal com outro órgão, ou até mesmo com a própria alça intestinal, e até abscesso, que é uma coleção de pus. A doença inflamatória intestinal, por ser uma doença relacionada com a parte imunológica, ela pode também apresentar alguns sintomas extraintestinais, como na articulação, uma inflamação na região dos olhos, na parte dos rins, do fígado e também na pele. Então, o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, ele é feito através de uma associação. O exame clínico, ele dá bastante direcionamento, mas às vezes fica muito difícil diferenciar se é doença de Crohn ou retrocolite, porque ambas podem dar diarreia com sangue. Né? Então, o método pré-diagnóstico seria um exame endoscópico, uma colonoscopia com biópsia, tanto da região do cólon quanto da região do íleo, que é a porção do intestino fino que entra no intestino grosso. Então, o tratamento da doença inflamatória intestinal é importante o acompanhamento com o especialista, tá? Porque o tratamento, existem algumas medicações, mas vai depender muito da fase que você está. Então, a doença tem o tratamento da fase aguda, tem a fase de remissão, que pode ser tratado como uma manutenção, e tem a reagudização. Então, é importante o acompanhamento com o especialista, que existem classes de medicações que são usadas para determinadas fases. Né? Além da parte medicamentosa, do tratamento com o médico, é muito importante um acompanhamento com nutricionista e psicólogo, porque a gente sabe que às vezes o gatilho para a reagudização dessas doenças está muito associado ao tipo de alimentação e ao estresse emocional. A doença inflamatória intestinal, ela não é uma doença que você vai tratar e vai obter uma cura, é uma doença crônica, né? Então o foco do tratamento é controle dos sintomas e espaçar cada vez mais a remissão, né? O tempo livre de doença ativa. Então, a doença inflamatória intestinal ela é um fator de risco para neoplasia de intestino, né? E isso vai depender muito da extensão, da gravidade da doença e da duração. Então, mais ou menos uns 10 anos de uma doença mais acentuada pode ser um fator de risco. Por isso, essa população que tem essa doença tem que fazer o rastreamento com colonoscopia mais precoce, em torno de uns 8 anos do diagnóstico da doença. Assim como a população geral também tem que fazer com 45 anos para prevenir esse tipo de patologia que é a neoplasia intestinal. Então, como mensagem final, eu peço para que vocês
pacientes, prestem atenção no seu hábito intestinal. Não tem ninguém melhor do que vocês para conhecerem se seu hábito está normal, se está tendo alteração, se está tendo recorrência nessa alteração. Porque alguns pacientes, eles levam em média 7 anos para conseguir fazer o diagnóstico da doença intestinal. E nesse meio tempo vai e volta para médico, procura pronto-socorro. Então, daí a importância. Então, sempre faça a pergunta: o que mudou no meu hábito intestinal?